o Complexo Regional de Patos voltou a receber uma maior demanda de internações no chamado setor Covid, tanto nas enfermarias quanto na unidade de terapia intensiva. A UTI da ala está com a ocupação máxima nesta quinta-feira, mas são apenas 5 leitos disponíveis no momento, que podem ser ampliados caso seja necessário, como explica o diretor. Quando a gente fala hoje de uma ocupação de 100% de UTI, não são dos 32 leitos que foram montados. Nós estamos falando da UTI que está direcionada nesse momento atual para o Covid. Ela contém 5 leitos, com probabilidade de ampliação de mais um leito reserva, e é essa UTI que hoje a gente tem uma lotação de 100%, que nos preocupa de certa forma, e a gente traz o alerta para a população, porque essa mesma UTI passou mais de 2 meses com um paciente, no máximo 2. Então, toda a estrutura Covid, Jefferson, ela continua de pé, apenas a gente vem fazendo os manejos dentro da realidade, dentro da necessidade que vai surgindo. Até o fim do ano passado, todo este setor aqui que está em isolamento era para tratamento exclusivo da Covid-19. Atualmente, a realidade é outra e a única UTI que atende esses casos de coronavírus é a 3, que está aqui atrás de mim. Lá no ano de 2021, nós montamos aqui toda uma estrutura para a Covid com 32 leitos de UTI. Quando foi chegando ali meados de outubro a dezembro, o que é que acontece? Nós tivemos uma drástica diminuição de Covid, chegando a ficar com apenas um paciente de UTI e, na maioria das vezes, nenhum paciente de enfermaria. Diante disso, e sendo esse hospital um complexo que atende outras demandas, nós redirecionamos aquelas UTIs que estavam livres para tratarmos de outros problemas. A exemplo, a UTI 1, que nós temos 10 leitos, se transformou na ala amarela, que dá suporte à nossa ala vermelha. A UTI 2 transformou na UTI convencional, para a gente ter uma ampliação de leitos de UTI convencional, onde esse hospital viveu mais de 30 anos com apenas 6 leitos. A UTI 3, que hoje é a que está disponível de fato para a internação de pacientes Covid, nós temos 5 leitos. E a nossa UTI 4 hoje está destinada a pacientes com sintomas respiratórios graves, que não podem ficar na UPA, que não é Covid, é um paciente, na maioria das vezes, H3N2. As enfermarias Covid também estão recebendo mais pacientes nos últimos dias do que no mês anterior. Tivemos um acréscimo também. Nós estávamos com apenas 2 enfermarias, uma masculina e uma feminina, e ontem, no finalzinho da tarde, nós abrimos uma outra enfermaria e totalizamos um total de 12 leitos de enfermaria, uma masculina, uma feminina e uma mista. Essas enfermarias, hoje, elas se encontram com um cenário de apenas 5 vagas. Dos 19 leitos, nós temos, nesse exato momento, que você pode variar daqui a alguns instantes, apenas 5 leitos vagos. O detalhe que chama a atenção é que 70% dos que estão na UTI ainda não tomaram a 3ª dose de vacina contra o vírus. Os outros 30% não estão vacinados nem com a 1ª dose. Na nossa UTI, a gente fez um levantamento, 70% estavam com o esquema vacinal incompleto, mas esse esquema vacinal incompleto, em qual sentido, Francisco? Com apenas 2 doses da vacina. Não tinham tomado ainda a dose do reforço. 30% estava sem nenhuma dose. Então, esse que não tomou nenhuma dose é o que nos preocupa. Já na enfermaria, o número de pessoas imunizadas com pelo menos 2 doses aumenta para 80%. Você tem aproximadamente 80% do público de enfermaria com esquema vacinal com pelo menos 2 doses. Para Francisco, a diferença na evolução do quadro de saúde entre os que estão vacinados e os que não se imunizaram ainda. Os médicos conversam sempre conosco. A evolução de um paciente, mesmo com um esquema vacinal incompleto, ela é totalmente diferente daquele que não tomou nenhuma vacina. O tempo de permanência nele na casa, o esforço da equipe em tratamento com esse paciente, ele é totalmente diferente. Ontem, inclusive, nós fazíamos essa discussão aqui. Então, isso mostra a eficácia da vacina e o quanto que as pessoas precisam acordar e despertar, que não dá mais para ficar em casa sem estar vacinado. Isso ajuda a salvar vidas e o tempo de permanência no hospital também cai. Vai entender esse mundo. O pessoal louco para aprender outro idioma e na hora de falar, faz mímica, balança a cabeça, pede tradutor de vídeo e até foge da realidade.
Fala sério! Para falar inglês ou espanhol é preciso método. No CCA todo mundo aprende a falar naturalmente, como aprendeu a falar sua própria língua, sem truques, pra nunca mais esquecer. E aí, vamos falar? CCA! É assim que se fala.